Olá, sejam bem-vindos. Estamos em Frequência Académica, o podcast do ISEC Lisboa. O meu nome é José Paulino e o meu convidado de hoje é o professor Jorge Sousa, Olá. da equipa de coordenação do STESP de Desenvolvimento de Produtos Multimédia. Exatamente. Boa tarde, professor. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Hoje, numa posição um bocadinho diferente do habitual na sua situação profissional, Sim. em frente às câmaras, costuma estar mais na Sempre na behind the scene. retaguarda, exatamente. Exatamente. É estranho para mim, são daqui a pouco quase 2 décadas por trás das câmaras e é estranho estar à frente, mas lá calha de vez em quando, Mais não é a confortável. primeira. Mais confortável sempre por trás, É. sim, muito mais. A ver os outros a dizer as asneiras, é isso? Exato, e a tentar corrigi-las no fundo. Mas sim, muito mais fácil por trás. Ok. Pode-nos falar um pouco do seu percurso nessa área? Sim, o meu percurso foi um bocadinho atípico do normal. Eu tirei um secundário mais ligado à parte das ciências, sempre com um bocadinho da obrigação dos meus pais para que desse também para as engenharias, ou seja, acabei por fazer um secundário de artes, agrupamento 2 à época, na altura, mas sempre com um pouco de científico-natural, que era o que se chamava o agrupamento 1. Mantendo sempre as físicas, as matemáticas, as histórias de arte, a parte artística, as geometrias descritivas, mas não deixando sempre algumas paixões. Uma delas sempre foi a fotografia, que me acompanha há alguns anos. Hoje em dia, sem tempo útil, basicamente como hobby. E depois de um percurso um pouco atípico, com uma decisão de ir para a arquitetura, uma desistência da arquitetura e passando para uma engenharia civil, que depois culminaram numa ida à Força Aérea muito rápida. Teve uma série de... Foi uma ida à Força Aérea muito rápida, talvez por algumas coisas de família, ou seja, o meu pai é militar, e foi uma ida à Força Aérea que durou basicamente 2 semanas, da qual eu fui expulso. E podes contar o motivo? Sim, foi simples, porque na altura eu candidatei-me para piloto aviador, não da academia, ou seja, miliciano, ou navegador, e eu já não me lembro de quantos éramos, mas éramos muitos candidatos, e já sabíamos que só iam 20 para piloto e 2 para navegador, acho que eu, à época. E o que aconteceu foi que comecei a ver muitas coisas que não seriam normais, de consumos, entre outras coisas, que não seriam normais para uma carreira militar. E aquilo começou a moer-me muito internamente, até ao dia em que me questionaram, então, mas quer seguir este caminho? Todos os dias tínhamos ali uma espécie de uma lavagem mental. E eu disse que sim, por aí fora, só que aquilo foi acumulando, ninguém verificava efetivamente uma rigidez militar a que eu estava habituado também dentro de casa, e um dia questionaram-me se eu não achava que aquilo era a tropa. Eu disse, não, eu acho que a tropa em minha casa é mais rígida do que aqui. Então, quer-se ir embora? Eu só se for já. E assim foi, passaram a guia de marcha e eu fui-me embora e acabou. Nesse mesmo dia, isto não deixando sempre a parte académica, porque há o outro lado da família, ou seja, ao lado da minha mãe, que sempre com uma carreira ligada ao ensino, inicialmente ensino básico, depois ensino superior, que houve sempre uma obrigação, não é? E então sempre houve um segundo plano de segurança, e o segundo plano tinha sido eu ter-me candidatado a uma coisa completamente diferente do histórico de família, que era a licenciatura de Som e Imagem, na altura na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, também conhecida por ESAD-CR, do Instituto Politécnico de Leiria, como um backup. E no dia que eu sou expulso, ou decidi ir para casa, vá lá, no mesmo dia entrei, soube que tinha entrado na licenciatura de Som e Imagem, o qual, desde que entrei até hoje, acho que foi a minha melhor escolha decidida. Se calhar, não digo que a parte militar não existisse, mas uns anos mais tarde, até em conversa com a família, percebemos que a parte militar a existir não seria na área da Força Aérea, mas sim provavelmente na Marinha. Devido à ligação desde miúdo à água e a viver junto à praia, porque eu sou natural da Figueira da Foz, apesar de ter vivido depois muitos anos na zona centro, Leiria e arredores,
E, Portanto, esta é parte da imagem e do vídeo sim, tornou-se uma paixão. ou seja, eu quando vou para a sua imagem ainda vou muito com a ligação à fotografia, até porque o vídeo que existia à época, estávamos a falar ainda em cassetes, estávamos a fazer a migração para os sistemas digitais, ou 100% digitais, vá lá, já havia sistemas digitais, ainda não era aquilo que me chamava a atenção. E uma das coisas que toda a vida me irritou desde que eu fiz o curso era a edição de vídeo, que eu só pensava, quem é que gosta de fazer isto? Isto é a pior coisa que se pode fazer nesta área toda, câmaras, luzes, tudo, edição, isto é para gente que não... Azar dos azares. 90% do meu trabalho, 90% não, hoje em dia 70% do meu trabalho é pós-produção de vídeo para todos os canais de televisão, apesar de trabalhar a 100% para uma produtora nacional bastante grande, que é a Coral Europa. E pronto, e comecei com o Daytime, na altura acabo o curso, arranco então para um estágio. Durante o curso vejo que realmente, apesar de não gostar tanto do vídeo, começo a gostar e a aprender os skills necessários e chega ali um problema grave, é que nas épocas em que eu tirei a licenciatura, que são épocas já um bocadinho, com 2 décadas, ao contrário daquilo que vemos hoje no ensino superior, as turmas eram muito, muito grandes. E havia uma outra preocupação que a gente tinha que ter, que era há espaço para nós no mercado de trabalho. E então eu lembro perfeitamente que a minha turma no primeiro semestre, nós tínhamos aulas onde havia 84 pessoas. E eu só pensava, 84 pessoas, tudo bem, estávamos numa realidade de Caldas da Rainha, mas eu pensava, 84 pessoas, onde é que 84 pessoas são precisas para trabalhar neste ramo, ainda não tendo um contacto direto com o ramo que me vinha a acolher mais tarde profissionalmente, que é a televisão, e que 80 pessoas não chegam para nada, mas essa era a preocupação e eu pensei assim, bem, isto vai ser muito complicado quando chegarmos à altura dos estágios, só que também nessa época idealizavam-se 2 coisas muito grandes. Estávamos a acabar de passar numa crise financeira complicada no país e as pessoas já tinham uma ambição, ganhar muito dinheiro. E então era decidir alguns trajetos e toda a gente sabia, ou a maioria das pessoas sabiam que o trajeto que dava mais dinheiro na altura era a publicidade, coisa que eu fiz algumas vezes, mas não digo que seja o que mais gosto de fazer, porque realmente o que eu gosto de fazer é televisão, digamos que é um vício diferente, é um vício, ou se gosta ou se detesta, eu costumo dizer sempre isto. Lá está, a magia de não se perceber o que é que está a acontecer ali atrás e como é que se faz tudo, acho que é o stress constante da televisão, porque passamos todo o tempo de trabalho com o objetivo de não perder uma emissão, não chegar a uma imagem sem imagem, mas por outro lado é viciante, porque cada vez que se faz um projeto o objetivo é fazê-lo sempre cada vez melhor e desenvolver coisas diferentes, apesar de eu ter uma opinião muito formada da televisão portuguesa neste momento, que é uma televisão que não está a educar ninguém, não está a ter conteúdos diferentes, mas acima de tudo é que deixámos de ter uma preocupação em que a televisão é um meio de comunicação respeitador. Aliás, estamos a ter este podcast esta semana, a semana passada, não sei exatamente quanto é que irá para o ar, mas ainda há poucos dias perdemos uma pessoa que fez a diferença da comunicação, sobretudo da comunicação privada em Portugal, que foi o Balsemão. E ele tinha essa obrigação, que era, não vamos fazer aquilo que os outros todos fazem. Claro que isto depois, com o mercado, leva-nos aqui a uma data de ligações em que banalizamos a televisão. Mas isso, o Balsemão é a lei da vida, não é? Sim, mas sim. Não há profissionais de qualidade a emergir nos tempos mais recentes, é isso? Ou seja, faltam skills, Eu acho que faltam muitas skills e acho que faltam muita dedicação às pessoas. E depois eu acho que há outro problema grave. Eu, pelo menos, também se calhar vem da educação de cada um de nós e não critico, é uma decisão. Eu sempre gostei muito de ouvir os mais velhos. Sempre me ensinaram que os mais velhos nos iriam trazer coisas que iríamos passar de geração em geração e essas coisas têm que ser no nosso dia-a-dia. Eu nunca mais me esqueço da primeira vez que editei uma grande reportagem
na altura com um jornalista que a maioria das pessoas não conhece a cara, mas conhece a voz, que é o Rui Araújo, e a magia daquela voz e ser uma voz credível de nos dar uma notícia sobre uma guerra sem ter que estar presente a guerra e acreditamos que a pessoa que está a falar realmente esteve lá. E eu acho que a parte da credibilidade tem-se perdido muito ao longo destes anos em televisão. Não digo que não haja bons profissionais, há um núcleo muito grande de bloqueio também, se calhar, de algumas mentes. E, efetivamente, a televisão passou a ser um grande negócio de publicidade, passou a ser um grande negócio de dinheiro e a parte da informação, se calhar, foi colocada um bocadinho à parte. No entanto, acho que continuamos sempre a ter um espaço que é nosso, de todos os portugueses, na RTP, seja 1, 2 ou 3, ou N, ou o que quer que seja, mas acho que há uma necessidade de termos uma preocupação. Primeiro, que a televisão tem que mudar, não é a televisão de há 20 anos atrás, não dá para fazer, porque as pessoas hoje em dia têm uma coisa que se chama um comando. E, portanto, eu como espectador, decido o que eu quero ver. Não é a televisão ou a estação que vai decidir o que eu vou ver. E essa preocupação na rádio, acho que a transformação funcionou muito bem. Migrou para uma coisa que deixou de ser rádio, na realidade. Apesar de todos nós continuarmos a ter sempre um local onde ouvimos a rádio na sua ascensão da origem, e neste caso, pelo menos nos carros, não é? Mas a rádio com os podcasts, a rádio live com câmaras, também deixou de ser uma rádio, passou a ser mais alguma coisa. Nós perdemos a magia de quem é a cara que dá esta voz, porque não os conhecíamos, e hoje em dia quase todos são reconhecidos na rua. Eu acho que eles também sentiram um bocadinho essa perda de identidade mágica, vá lá, mas é a evolução das coisas. Eu acho que a televisão está numa altura que deve migrar, deve evoluir, deve pensar no que é o video on demand muito bem e, acima de tudo, deve pensar numa televisão para todos, que cada vez menos se pensa numa televisão para todos. Primeiro projeta-se o projeto e depois pensa-se em tê-lo acessível a todos nós, e todos nós migramos para uma velhice. E, portanto, vamos deixar de ver tão bem, vamos deixar de ler com a mesma velocidade, vamos não tomar atenção porque o nosso raciocínio também está a começar a ficar saturado de tudo o que se vive no nosso dia-a-dia e, portanto, a televisão tem que ser alterada com muita urgência. Esta proliferação de streamings também contribui para um certo afastamento da televisão normal, digamos assim? Sim, a partir do momento em que a televisão deixou de ser aquele sinal analógico que a gente conhecia das antenas e passámos todos a ter boxes e começar a andar 7 dias para a frente, 7 dias para trás, tudo isto mexeu muito o mercado. Numas coisas em bom, noutras coisas em mau, é sempre assim, o mercado vai andar um passo para a frente, 2 para trás, 3 para a frente, 1 para trás e é uma habituação e hoje em dia os projetos mudaram muito e felizmente já não estamos como talvez há uma década atrás em que os orçamentos eram feitos com base em valores acrescentados. Portanto, isso já é bom porque não se pensava num projeto à sua estrutura e à sua grandeza, mas sim no que é que ele ia dar dinheiro e isto era mau porque muitas das vezes entrávamos com o saldo negativo para ter um projeto no ar e perdíamos o projeto e era impossível recuperá-lo. Por outro lado, tecnologicamente, hoje temos tanta coisa nova, tão fácil, e estamos numa escola, e é isso que eu tento explicar a todos, porque a minha atividade principal não é ser professor, apesar de ser coordenador FCT, juntamente com o professor Bajanca, nesta equipa de coordenação de desenvolvimento de produtos multimédia. O que nós tentamos mais neste núcleo de professores é, primeiro, tentar explicar que estes professores todos que estão neste corpo docente, do ISEC no geral, mas especificamente no nosso, que podemos falar por nós, mas na ECAIC, são professores que existem no mercado de trabalho, que se atualizam todos os dias, porque quem não acredita que vai aprender desde o dia em que nasce até o dia em que morre, não vale a pena vir para aqui perder tempo. Não é uma questão...
Isto não é um mindset não é, como é que eu ia te explicar? As pessoas têm que querer aprender. Ninguém aprende sozinho e ninguém aprende obrigado. Porque aprender obrigado é uma coisa que não se aceita. Ou seja, eu vou saber naquele dia, mas depois vou-me esquecer. E todos os dias aprendemos qualquer coisa, muito simples. Aliás, eu faço sempre um raciocínio muito, muito simples. Que as pessoas se questionem a si próprias e se lembrem quem é que lhes ensinou a atar os sapatos. É uma coisa tão simples que precisamos de fazer todos os dias, mas que a maioria das pessoas já não sabe quem é que o ensinou. Verdade, verdade. Portanto, estas coisas da evolução têm sempre o lado positivo e o lado negativo, mas quem me dera a mim estar na faculdade ou estar no ensino superior nesta época que estamos a viver, primeiro estava mais novo. Isto era ótimo. Mas ter acesso à tecnologia que existe, que era tão arcaica à minha época. Sim, E ao mesmo tempo tão evoluída já para as décadas anteriores. É isto que as pessoas às vezes não têm ideia. Mas só o tempo que se perdia com as cassetes, mete para dentro do computador, transcrição novamente para sair. Hoje em dia, quer dizer, olha, trouxeste aquilo, não tenho nenhuma pena, espera, eu meti numa cloud, está lá um backup. Pois. Se calhar antigamente também obrigava as pessoas a desenvolver mais as suas próprias capacidades. Obrigavam a uma coisa que não acontece hoje. As pessoas não falhavam, porque existia um suporte físico que eles tinham que levar. Ou seja, eles não chegavam ao local e não deixavam o que realmente levam, que neste caso é um conteúdo digital hoje em dia, e não ficava em casa ou no escritório. Eu acho que essa coisa de não termos algo palpável levou-nos a perder alguma informação e alguma responsabilidade até. Pois. E hoje também há também aquela tentação de recorrer ao fácil, não é? A inteligência artificial, por exemplo, que faz o trabalho por nós e se calhar leva a um certo relaxamento mental. Eu aí concordo e desconcordo. A partir de agora, destes últimos anos letivos, faz parte nós termos nos currículos escolares inteligência artificial e eu acho que não vale a pena negar-nos à existência dela, não vale a pena criar uma guerra, e eu dou sempre o exemplo, mas o designer faz isto por 500 euros e a inteligência artificial faz isto por 25 euros de uma assinatura. Mas a inteligência artificial não come. Não tem que pagar uma casa, não tem que se deslocar, não tem que comprar um computador. Mas para ela funcionar, ela vai precisar do designer que existe, que existiu e que vai existir. Porque é assim que se evolui. Não vale a pena criarmos uma guerra contra ela, uma coisa que não existe, mas sim aliarmos-nos a ela. Isso cada vez vai fazer mais sentido, porque vamos ser muito mais rápidos a desenvolver muito mais trabalho e vamos ter sempre mais soluções. Devemos sempre questionar-nos a nós próprios se os conceitos que eles nos apresentam estão corretos ou errados. Porque esse é o grave problema que estamos a ter nesta geração escolar, que é rapidamente vamos a um chat GPT ou outra aplicação e dá-nos uma solução. E aceitamos a primeira solução, seja ela verdadeira ou errada. E eu acho que isso é que é o mau. Nós temos que debater. Exato, deixamos de nos questionar, não é? Exatamente. Nós temos que nos questionar e temos que questionar à inteligência artificial se ela está correta, porque se lhe perguntarmos 3 vezes a mesma coisa, ela dá-nos 3 respostas completamente diferentes. Cada vez mais vamos aprender a trabalhar com a inteligência artificial. Os softwares, então, estão a começar a ficar uma loucura eu não digo um facilitismo de trabalhar, mas uma ferramenta de facilidade à rapidez, bem utilizada, como é lógico. E é para aí que a gente caminha, não vale a pena fugirmos. Mas, ao caminharmos por isto tudo, muitas das vezes perdemos alguns conceitos básicos que são necessários, seja na minha área de edição, de realização, de luz. Porque depois corriges digitalmente. Não, há coisas que têm que ser feitas fisicamente. Este podcast tem que ser gravado com câmaras, não dá para pôr pessoas a olhar para nós a gravar, ou seja, tem que haver um recurso de hardware, um recurso visível, palpável. Não vou dizer que
calhar daqui a uns anos a gente pode estar aqui só com os óculos e estamos a fazer isto e os óculos estão a dar os 2 planos e depois está ali alguém por trás do local onde está agora a câmara central que tem outros óculos e nos dá outra imagem, mas há uma preocupação de que tem que existir alguma coisa e a partir do momento em que a gente sabe os conceitos, é o que eu cada vez mais explico à comunidade escolar, nós sabendo os conceitos, sabemos fazer tudo, mas temos que os pôr em prática, tem que ser por tentativa e erro, e temos que errar, não ter medo de errar. Mas eu não queria errar. Não faz mal errar. Estão na época para poder errar. Não é quando tivermos um programa no ar que se erra, como acontece infelizmente no mercado de trabalho, é normal. Mas ainda vamos continuar a ter coisas que são falíveis, como câmaras, luzes, tudo isto. Aliás, se não tivermos energia, já tivemos essa situação há poucos meses. Exato. Já nem sabemos o que é que havemos de fazer. Não sabemos o que é que havemos de fazer e nenhum tem rádio em casa. É verdade, é verdade. Eu gosto e não gosto. Eu gosto que estas coisas aconteçam para a gente ter uma noção e lá está. Aí se calhar vem depois o nosso background de educação, família e por aí fora, porque muitos de nós, não digo a maioria, mas grande maioria, não tem água em casa para backup, não tem uma caixa de pilhas, não tem uma lanterna. Eu, ao contrário das pessoas normais, tenho tudo, porque fui habituado a ter tudo. Não sei se é bom, mas é tudo. Ainda no outro dia estava a falar precisamente dessa situação em que alguém me dizia que eu tive sempre internet. Eu dizia, o que é que interessa tu teres tido sempre internet se tu não tinhas energia? Mas eu conseguia ouvir enquanto tive bateria no computador. Pois, mas depois acabou. Bastava demorar mais umas horas ou teres mais alguma coisa ligada. Portanto, a única coisa que eu me lembro que não tinha, por exemplo, era um rádio e na semana seguinte eu fui comprá-lo. Exato, sim, mas esta situação que aconteceu, este apagão, e que foi até só por algumas horas, não é? E depois estão a nu as dependências que as pessoas têm, não é? De certas coisas. Às vezes nem é questão só das dependências, é as pessoas terem tudo, mas não usarem. Eu dou sempre o exemplo, toda a gente tem um powerbank em casa, mas no momento em que é preciso nunca tem bateria. Nunca há urgências. E efetivamente, se tivermos um pequeno powerbank e uma lanterna USB hoje em dia, se calhar temos 48 horas de luz para nos orientarmos quando formos precisos. É só uma questão de nos habituarmos e sabermos o que é que temos e gerirmos o nosso ecossistema, porque a maioria das pessoas não gera o ecossistema. Eu, como sempre estive ligado a este meio e que é preciso ter muita pré-preparação, produção, até chegarmos à realização e à pós-produção tem que ser bastante trabalhado. Sempre me habituei a fazer esta programação e isso leva a que não haja tantas falhas. É preciso comprar isto, compra já a mais, pode correr qualquer coisa mal. O exemplo mais básico que eu costumo explicar sempre, na pré-produção de programas em exteriores, uma coisa que tem que ser sempre tida em conta, para além da luz solar, como é lógico, não é? É a meteorologia no geral. Portanto, se eu andar a fazer com regularidade norte a sul deste país ou de outro sítio, o tempo que eu faço em sol não pode ser o mesmo tempo que eu faço em chuva. E isto é uma guerra que eu tenho com muitas produções há muitos anos, porque o objetivo não é a equipa tentar chegar ao local, é a equipa chegar ao local e bem. E muitas das pessoas, claro que eu também já fui mais novo e também sempre adepto de desportos motorizados e tudo o que tenha motor, também já fiz as minhas loucuras, mas cada vez mais tenho noção que Porto de Lisboa não está a X quilómetros, está a X tempo de rodagem. E em tempo de chuva vamos aumentá-la. Eu acho que aí é a comunidade europeia que falha um bocadinho. Não pensa... Os americanos têm os seus defeitos, as suas coisas, mas os americanos esta distância demora X horas a fazer. Acabou. Não vale a pena porque o limite é aquele legal. Nós não, nós tentamos sempre esticar a corda e às vezes acontecem desgraças. Exato.
Mas eu costumo sempre dizer, as desgraças nas equipas é muita gente, por isso não há necessidade de corrermos esses riscos. Depois de estar tudo da parte fora feita, a magia acontece em espaços onde ninguém imagina, como é lógico. Falar em magia, a televisão ainda é aquela caixinha mágica que se falava ou já não é assim tão mágica? Para mim continua a ser. Se calhar já não é tecnologicamente a magia, porque é muito mais fácil fazermos uma data de situações. Por exemplo, se calhar as situações como os cromas, que é o fundo verde e que passam a ter o fundo que a gente entende. Sei lá, durante 10 anos andaram ali a acertar até o sistema digital funcionar bem e ter custos acessíveis. Hoje em dia acho que se fazem coisas que a maioria das pessoas nem imaginam que não existem. E então com a inteligência artificial ligada é fantástico. Por outro lado, há sempre o outro lado que ninguém sonha, que são muitas horas fechados em salas, edição atrás de edição, como este podcast, com correções de cores, mais luz, menos luz, muito stress, muitos deadlines apertados. Mas lá está, há um exemplo, e isso não tem a ver com sermos portugueses, nós sempre tivemos uma magia de televisão, que é a televisão já está atrasada, porque já a ligámos. Se já ligámos, já estamos a gastar o que produzimos. E a partir desse momento, estamos sempre atrasados. Portanto, é verdade que às vezes conseguimos ter projetos que temos um mês para editar, temos um mês para realizar, mas a verdade é que fica sempre à última da hora e que em Portugal somos conhecidos como, se calhar, o país da Europa mais pequenino, mas com mais produção. Okay? Até porque nós, em termos de ficção, que não é uma área que eu domino muito, porque nunca decidi fazer muito ficção, mais televisão, broadcast, informação e entretenimento, sobretudo muitos anos de daytime. Acho que é importante saber que nós, em média europeia, somos dos países que produzimos mais minutos por dia de vídeo fechado, ou seja, de vídeo ready to emission. Isso é muito importante. Destes inúmeros projetos a que já teve ligado e continua a estar, há algum que destaque? Há muitos que eu destaco, uns por bem, outros por mal. Sei lá, eu posso contar um assim que há sempre alguns que estão a decorrer, alguns que guardamos por boas e más notícias, mas ao longo deles todos eu não posso dizer que nunca trabalhei com ninguém que não o posso ver mais à frente, e isso é muito importante. Seja em qual canal for, seja em qual produtora for, todos nós temos os nossos feitiços, todos nós temos as nossas virtudes, vá lá, mas nunca fiz nada que dissesse não quero voltar a repetir, nem com estas equipas, nem este projeto. Claro que há projetos que, se me derem a decidir, e se eu tiver essa decisão, não pretendo repetir. Já fiz a experiência, não é nem gostei nem desgostei, fiz pela experiência de ser. Por exemplo, e isto é conhecido, quem me conhece no mundo da televisão, eu dispenso reality shows, ok? Mas enquanto não fiz, não podia dizer que não gostava. Aliás, eu dou sempre um exemplo muito, muito simples a todos os alunos, que é, eu durante não sei quantos anos precisamente fiz uma data de concertos para o Marco Paulo. Eu não gosto da música do Marco Paulo, mas não é por isso que os devo fazer mal. Eu faço-os para os fãs do Marco Paulo. E, portanto, juntamente com a realização, nessa altura só fiz pós-produção, há ali e até mesmo com o Marco Paulo presente para dar a sua opinião, que é a imagem dele, e, portanto, em algumas coisas temos que respeitar não só a realização em si, mas a própria pessoa. Não gosto de me ver assim. Eu, por exemplo, eu não faço ideia como é que me estou a ver agora, mas sei que a minha voz me testa de ouvir. E se calhar muito mais gente testa a ouvir. Mas eu não gosto de me ouvir. E às vezes até acho estranho quando ouço coisas que faço. Mas há pelo menos 2 projetos. Um pela longevidade que teve e estou a falar de projetos que não tiveram
diariamente, porque esses projetos, por exemplo, eu fiz a Fátima Lopes durante 10 anos, foi do início ao fim, são projetos que toda a gente em Portugal, ou quem não viu, pode continuar a ver porque estão hoje em dia on demand, mas são coisas conhecidas. Mas dentro da Fátima Lopes houve pequenos projetos, de pequenos programas dentro de série. Um deles que tivemos foi o Senhor Doutor, em qual eu tive a total responsabilidade de realização de exteriores, edição, pós-produção. Eu basicamente fiz tudo, fiz gestão de equipa, em parceria com um grande amigo que é produtor, que é o Nuno Martins, que me ajudava em tudo. Muitas guerras. Para terem uma ideia, a primeira série foram 11 meses a sair de casa, sem horários, a fazer muitas horas, nem vou dizer quantas. E no final quase que tinha as malas à porta de casa. Era isso que eu ia perguntar. Como é que... E aí é um defeito meu, eu vivo muito o projeto. E se calhar em certos momentos, hoje em dia já consigo, nessa época se calhar não conseguia, mas hoje em dia já consigo saber que a família está em primeiro e que há limites e que amanhã também é dia e que dá para fazer. Mas também tem que haver compreensão da outra parte, não é? Numa forma tão exigente, mas quando são estes projetos muito longos, eu acredito que a paciência também tem limites. Claro, como tudo. É complicado. São muitos dias em que sabemos a hora que saímos, mas não sabemos a hora que chegamos, e depois preciso mais não sei quantos dias à noite para ficar, e isso vai afetar depois a nossa vida mais tarde. Quer a gente queira mais, quer não. Por muito que haja tudo, e quando eu digo tudo é não haver falhas de nada, mas não chega. Temos que colocar limites a nós próprios. Mas o Senhor Doutor foi um projeto, a versão inicial que eu gostei muito de fazer. Primeiro porque estávamos a construir uma figura televisiva que não era televisiva, ou seja, começou do zero. E é giro formarmos uma pessoa que depois não conseguimos andar quase na rua porque chama muita atenção e não conseguimos gravar porque o público chama e não está a dar, como é o caso atualmente, por exemplo, temos na TVI 2 programas, um deles, nem sei o nome, sei que é o do sábado, que é uma espécie de um ponto de encontro e um perdoa-me com o João Patrício e a Sentença. Eu trabalhei durante muitos anos com o João Patrício. E ainda no outro dia percebi que o João, neste momento, quando anda na rua, tem esse problema que é, o João já não está por trás das câmaras. Já pensou? O João já não pode jantar num sítio calmamente porque toda a gente o reconhece. Mas também tem o seu lado negativo, não é? O seu lado... Tem tudo. Eu não digo que a maioria das pessoas que trabalham em televisão não queira ter esse lado, o lado da frente. Eu não ambiciono. Mas sei que é interessante... É preciso que encontrar ali um ponto de equilíbrio. Eu sei que é interessante também sermos conhecidos, claro. efetivamente. Mas eu acho que neste ramo especificamente, mais do que conhecidos, é preciso termos uma boa agenda, termos os bons contactos. E isso, eu sei que muita gente abusa de mim, diz, preciso do contacto daquilo que tu tens. Porque às vezes, sei lá, por exemplo... O pequeno restaurante em Trás dos Montes, que vamos lá uma vez na vida, deixe-me ficar com o seu cartão. Eu, quando andar por aqui, se ele ligar e precisar de 20 pessoas a almoçar aqui, como é que é? Dê-me um toque, a gente desenrasca. E é assim... Sim, essa rede de contactos é fundamental. É fundamental. É preciso também termos uma boa equipa para continuar a existir, porque acontece muito isso quando estamos na rua, que é em sítios completamente... fora do nosso controle, e agora fiquei sem isto, falta-me uma bateria, parti um cabo, onde é que eu vou? Já me aconteceu isto nas ilhas, e devido à rede de contactos, tanto do continente e ilhas, conseguirmos dar a volta e resolvemos e toda a gente se safa, apesar de haver uma coisa, e isto é muito importante as pessoas saberem, dentro de todos os canais nacionais, ou melhor, no ramo, há um espírito de entreajuda muito grande. Não é por sermos SIC, TVI, RTP, CM, outro canal qualquer, uma coisa regional. Se eu puder desenrascar, nós desenrascamos. Acima da rivalidade está a solidariedade. Sim. É verdade que estamos ali numa rivalidade que se chama audiências, porque é isso que nos paga os ordenados. Claro. Ok?
Mas a partir do momento em que é penalizar o outro, isso não existe. Da mesma maneira que a maioria dos jornalistas tem um grande respeito à carteira de jornalista e lá está. Há um código deontológico que é para respeitar e será sempre respeitado. Eu, ao contrário da maioria das pessoas deste ramo, sou dos poucos editores que têm carteira, sou dos poucos realizadores que têm carteira porque quero ter, ok? Não é por uma obrigação, mas sinto, lá está, se calhar o lado militar é uma obrigação que eu decidi ter, é um título que eu acho que quem tem a ambição de o ter deve lutar para o ter e depois tentar a tudo por tudo mantê-lo com as leis reais. Tem as suas coisas boas e tem as suas coisas más. Eu dou sempre o exemplo, quando a guerra começou na Ucrânia, lembro perfeitamente de me terem abordado. Se precisarmos de ti, como é que vai ser? Eu aceitei, portanto, tenho que aceitar. Claro, exato, sabe. Faz parte. Como é que é trabalhar com uma personalidade como o Manuel Luís Goxa? Que é uma figura carismática. É uma loucura, porque há muito poucas pessoas... Primeiro é um gosto. Apesar de eu achar que o Manel, com o tempo, tornou-se num bom apresentador, uma pessoa que apaixona-se por aquilo que faz e, acima de tudo, não é dizer mal dos outros, até porque os outros podem ver, mas eu já trabalhei com muita gente e há poucos hoje em dia que se preparam como o Manel. O Manel não deixa passar nada, aliás, quando deixa, toda a gente em casa sabe. Mas é fantástico. Primeiro, estamos a falar de uma pessoa com 70 anos, com uma energia superior ou igual a uma pessoa com 40. Uma pessoa que vive só e só para a televisão. Hoje em dia também um bocadinho para a publicidade, mas acima de tudo televisão. Que não se esquece de quem é. E que basicamente há uma coisa muito importante, e isto só ele sofrerá, não nós. Ele abdicou de uma vida pessoal em prol de uma carreira profissional. Ele não tem uma vida pessoal, como se calhar a maioria de nós, porque decidiu que aquilo ia ser o seu objetivo, e não tenho nada contra. Por outro lado, às vezes tem umas teimosias um bocadinho complicadas, mas... Para bom entendedor, depois, com o tempo, apanhamos os jeitos e ele ouve. Ele pode não assumir, mas ele ouve tudo. E isso é muito importante. E tudo o que coloca em risco a imagem dele, ele ouve muito mesmo e preza, sem o dizer, que o protejam. Neste caso. Mas não é uma pessoa que se põe, por exemplo, em bico dos pés, não é? Não. Nunca tive nenhuma guerra com ele, nem na realização, nem depois. Havia uma brincadeira que tínhamos normalmente em Regi, quando ainda era o programa Goxa, porque ele dizia que ele é que decidia, porque o programa tinha o nome dele, e dizia-nos sempre na Intercom. O programa como é que se chama? Goxa. Quem é que manda aqui? Sou eu. Mas a título de brincadeira, sem haver ali uns pés em ar do que quer que fosse, mas tanto trabalho com ele como trabalho com qualquer pessoa da televisão, não é por ser ele, e eu acho que isso é importante. Agora, é uma pessoa que é muito complicado andar na rua, nós temos noção disso. O planeamento de gravações com o Manel em exteriores é muito diferente do que com qualquer outra pessoa. Com a Fátima também foi fantástico o trabalho que foi feito, mas foram tantos. Apesar de o Manel já não se lembra, mas há uma situação caricata que eu vou contar aqui rapidamente. Voltando aqui ao tempo de escola, eu saio da universidade e há ali uma decisão que é: a malta quer dinheiro, eu quero fazer o que gosto, e já tinha percebido que era televisão. E então surge a oportunidade, na altura do arranque do TVI 24. E então candidato-me para a TVI 24, no qual faço estágio, e
ao fim de 3 semanas, eles já tinham decidido que eram para me contratar. E pela primeira vez o departamento consegue tirar férias todas ao mesmo tempo e eu fico sozinho, que foi um caos total. Para mim, eles estavam descansadíssimos, claro. Eu sabia, mas para mim foi um caos total porque quando o 24 arrancou, nós éramos um bocadinho todos como canivetes suíços, ou seja, eram muitos programas, eram informação, era entretenimento, era tudo junto. Claro, um entretenimento vocacionado para a informação. E então fazíamos muitos programas completamente de linguagens diferentes, com jornalistas diferentes. E lembro perfeitamente de ser estagiário e tínhamos umas salas de edições lá está, com cassetes, máquinas, tudo astronómico. Lembro perfeitamente de ter a minha carteira, as minhas chaves e um pacote de pastilhas em cima da minha secretária. Enquanto eu trabalhava, e o Manel, na altura você na TV, que também fazia pontualmente de vez em quando, entra para a minha sala e diz sempre o que diz a toda a gente: quem é você? Eu sou o Manel. Não me conhece? Sou o senhor televisão. É sempre o que ele diz. Mas a título de brincadeira, e no qual ele apresenta-me e ele serve-se as minhas pastilhas e eu fiquei assim, mas está aqui. As pastilhas eram minhas, só posso tirar alguma coisa, está tudo bem, não há problema. E ele ficou muito... Não estava à espera que eu reagisse sequer. Se fosse ter toda a razão, peço imensa desculpa. Se não há problema nenhum. Mas pronto, ok, pode tirar à vontade. Mais uma. Portanto, aí se vê que às vezes não é questão de... Apesar de muita gente achar que quem trabalha em televisão lhes sobe alguma coisa à cabeça, não é. A televisão às vezes leva-nos a que a nossa cabeça esteja em multitasking constante e perdemos algumas coisinhas ali importantes. Eu fui à sua página no LinkedIn. Não, nada especial. Vi lá criatividade, pontualidade, rigor e liderança. São estas as linhas condutores do sucesso profissional? São. Aliás, e quem me conhece bem, a partir do primeiro momento em que não há pontualidade, estão fora do projeto. A não ser que tenham uma boa desculpa. Ou uma boa cunha também. Sim, aliás, há uma das coisas que, por exemplo, em termos escolares, que eu aviso sempre, apesar da minha agenda ser muito complicada a maioria das vezes, que nunca falto, e aliás, atrás das câmaras estão pessoas que já foram meus alunos e sabem disso, mas só não aviso se acontecer alguma coisa até chegar ao local onde vou, ou que eu não consiga mesmo contactar. Caso contrário, pontualidade acima de tudo, o rigor, e parece que não, mas cada vez mais ao longo destas últimas semanas sinto que tenho que reajustar o rigor. Não é porque falhei, é porque lá está, o digital e as coisas levam a que a gente tenha que voltar por mais uma visualização ou duas para corrigir corretamente, para não haver falhas, e cada vez mais vai ser assim. Mas lá está, o ser humano passou só a ter essa função. Ficou a liberdade de algumas outras funções que ocupavam muito tempo. São estas características que procura transmitir aos seus alunos? Sim. Aliás, o rigor é... Se eles não tiverem rigor, ninguém vai ter respeito por eles. Essa é a principal. Falando aqui do teste de desenvolvimento de produtos multimédia, quais são as principais valências deste curso? Este curso está bastante vocacionado para audiovisuais, não só multimédia. Quando me fizeram o convite para ingressar no corpo docente, foi precisamente para dar esse input, e input esse que nunca é igual de ano para ano, porque o mercado está sempre a variar, e daí eu estar também com a responsabilidade da FCT para poder formar as pessoas ao que o mercado está a precisar na época, e parece que é fácil, mas não é, porque cada vez que sai uma turma temos uma média de 25 a 30 alunos, e num mercado que está bastante completo, eles têm que ter características que os diferenciem dos outros, porque senão são só mais uns. Exato. Felizmente, a taxa de empregabilidade está muito acima de 50%, o que ficamos muito contentes, por muito que eu às vezes fico muito chateado com eles, de atitudes que eles têm,
quando chegam ao mercado de trabalho, porque tem que haver um espírito de sacrifício superior. Depois, é a preocupação neste estudo de desenvolvimento de produtos multimédia que tenhamos capacidades que as outras escolas não estejam a ter, saídas que não estejam a existir, porque dentro de cada área depois há um leque de mini áreas que a maioria das pessoas, quando sai dos cursos, não sabe que existe, mas se tiver professores que estão dentro das áreas de trabalho, lhes conseguem dirigir, até porque começamos a perceber quem é que tem jeito para isto, quem é que tem jeito para aquilo, e não temos todo jeito para tudo, nem eu, nem o Zé Paulino, nem... é mesmo assim, e temos que procurar para o que temos realmente aptidão, gosto, e outra coisa muito importante é ajudá-los a decidir o que é que eles gostam de fazer, porque não vale a pena, não estamos no tempo da escravatura, portanto não vale a pena decidirmos ter uma profissão que não gostamos de exercer. E às vezes, se estivermos a chegar a um fim de ciclo escolar, o que eu digo é concluam e depois iniciem outro. Não vale a pena desistir agora. Concluam, porque mais cedo ou mais tarde vai ser necessário, tal e qual como foi para mim mais cedo ou mais tarde a história da arte para concluir qualquer coisa, a geometria descritiva, a ida à Força Aérea para fazer os eventos dos aviões a nível nacional, tudo que façam, absorvam a título de curiosidade, não como obrigação. Exato, pois poder também complementar, não é? Vai sempre aparecer ao longo da vida alguma necessidade de fazer uma conversa ou de fazer um projeto em que eu lembro-me de falar sobre estas coisas, então e não havia aquilo e aquilo outro, e isso é muito importante para a nossa cultura visual e não só. É importante ter uma boa base académica? Eu acho que cada vez mais é importante ter uma boa base académica, para além de uma boa educação em casa, que aí não faz parte da escola, a escola só vai ajudar, mas é muito importante e eu sinto que nas últimas gerações tem havido pouca rigidez vinda da educação, infelizmente, por muito que me custe dizer isto. Não digo que é generalizada, não é, mas é necessário tomarmos um foco. E esse foco é o que é que gostamos de fazer. Esta é uma área onde as novas tecnologias estão muito presentes. Nota que os alunos hoje em dia estão mais despertos para essa realidade ou, por outro lado, aplicam essa situação mais em coisas, não digamos menores, mas redes sociais? Eu acho que eles muitas das vezes nem têm noção do que é que está nas mãos. Eu costumo dar agora um exemplo comum que é: todos nós temos um smartphone hoje em dia. É raríssimo não haver um smartphone. Ou melhor, é raríssimo não termos uma sala com 20 a 30 smartphones. E toda a gente esquece que tem uma ferramenta de trabalho nas mãos. E inclusive esquecem-se de uma coisa. É que aquele aparelho, quando nasceu, só nasceu com uma função única: fazer chamadas. As mensagens foi a segunda função. E a partir daí nós fazemos tudo. Pagamos coisas no supermercado, compramos coisas online, vamos para as redes sociais, temos uma câmara, muitas das vezes não temos uma, temos duas ou três, temos videochamada e ainda hoje eu tenho situações de então, mas se eu for cego, posso usar a câmara na mesma? Nem eles próprios sabem que a ferramenta que têm na mão está adaptada para cegos ou para outro tipo de deficiência, porque lá está, como eu costumo dizer, nós somos todos ditos normais, no geral, mas a qualquer momento podemos deixar de ser os ditos normais e temos que nos adaptar. Adaptar como coisas simples. Há um exercício fácil de se fazer que é vendar o dia-a-dia de um aluno e simplesmente estão na sala X. Sabes onde é que está a máquina do café? Sim. Eu vou-te vendar os olhos e tu vais lá tirar um café. E eles não conseguem nunca. No entanto, fazem isto todos os dias. Portanto, eles têm, para além de terem uma ferramenta na mão, têm que se pôr no corpo da outra pessoa, saber adaptar as coisas e tirar partido.
O que eu sinto cada vez mais nestas gerações é que eles tiram pouco partido das ferramentas que têm. Não sei até que ponto, porque a minha geração e as anteriores viram aquilo tudo a evoluir e sentiram o upgrade, mas é assim, eles já nascem com computadores, eu não nasci com computadores, apesar de haver já computadores em minha casa. E de eu me considerar uma pessoa... Sim, no meu tempo era aquele do X-Spectrum que fazia aquele barulho. Pronto, o meu pai, como sempre foi um amante de tecnologia, houve todas as gerações de computadores lá de casa, ou seja, eu fui um felizardo por ter isso, claro, devido ao esforço de trabalho deles, mas eles não tiram partido disso. E lá está, não tiram disso nem daquilo que gostam. Eu costumo sempre dizer, mas tu fazes isto no computador e tu desenrascas sempre isto, mas muitas das vezes ligam-me, onde é que estás? Estou na garagem. Estou de volta da moto, deixa-me estar aqui um bocadinho, estou a arranjar isto no carro. Não deixei as skills que não me foram obrigadas a receber, dadas por família, amigos, sobre outras coisas. É preciso trocar uma lâmpada. Eu vejo, hoje em dia, situações de... Há alunos que não sabem trocar umas pilhas. E isso é preocupante. Não é questão preocupante, isso mexe muito comigo. Lá está, ou perguntar-lhes quem foi o Balsemão, eles não fazerem ideia. Ou coisas básicas, preocuparem-se quem é que foi o criador de uma timeline, quem é que foi a pessoa que fez isto ou aquilo, um projeto que vão querer fazer. E há projetos que nós vamos querer fazer ao longo da nossa vida e que não têm agenda, umas vezes porque não temos financiamentos, outras vezes porque não há tempo. Eu tenho alguns projetos desses que lhes digo e que trago. Por exemplo, tenho um projeto que decorre há alguns anos já, que é um documentário sobre a vida do meu avô, sobretudo ligado à fabricação de sal marinho na Figueira da Foz. E quando eu lhes digo, eu já estou a gravar, daqui a pouco vai para 6 anos. E eles não entendem. Mas como em 6 anos ainda não está pronto? Não está pronto porque o sal só se faz durante 3 meses do ano e cada vez que acaba o ano eu tenho que esperar para o ano seguinte para fazer. Só que há uma coisa, é que eu tenho um contrarrelógio inverso do outro lado, que é o meu avô com 90 anos. E vocês têm que saber gerir as duas coisas. E explicar às vezes também que têm que saber gerir as equipas, mesmo que vocês sejam o coordenador, o realizador, o orientador, que se vocês falharem, quais são as diretrizes para continuar? Por exemplo, esta situação que eu estou a ter deste projeto, que vai durar ainda algum tempo, apesar de já ter uma parte estruturada, foi preciso eu dar algumas diretrizes, caso acontecesse alguma coisa menos feliz durante as gravações, de qual é que era o caminho que eu queria que as pessoas fizessem, porque eu não iria estar bem. E eu acho que a maioria das pessoas não tem essa noção. Só tem a noção quando acontece e já é tarde, porque depois já não dá para as pessoas estarem a par do que é, do que vamos fazer. Por exemplo, eu dou sempre alguns exemplos de que a vida, ao longo que vai decorrendo, há coisas que nós temos que nos ir organizando. O caso do Balsemão é uma coisa muito próxima, mas, por exemplo, toda a gente se lembra do Mário Soares desta vida, toda a gente vai se lembrar de um Cavaco Silva desta vida, ou de um Sá Carneiro. O Sá Carneiro é uma época completamente diferente porque não tínhamos televisão digital, não é? Portanto, o que há é o que a RTP tem daquele dia e pouco mais, e os discursos anteriores. Mas quando falamos em Mário Soares, por exemplo, eu lembro quando entrei para a TVI, na altura como estagiário, ou seja, eu costumo dizer que eu já me lembro do Mário Soares sempre velho, não é? Mas eu lembro-me que já havia uma estrutura feita desde a biografia da altura, eu acho que a partir do mais importante seria ali a partir dos anos 80, não é? Apesar de ele estar ligado mais para trás, até à atualidade. E tendo esta estrutura feita, que depois vai migrar por diferentes serviços e diferentes hardwares, só temos que ir acrescentando o que vai acontecer até ao final, infelizmente. Porque todos nós sabemos, o final é trágico e é a única coisa que temos. E só precisamos estar vivos para que aconteça. Exato.
Mas... Sim, mas isso funciona assim. Até nos jornais, por exemplo, também funciona da mesma maneira. Ou seja, para certas figuras, falamos, por exemplo, de um Eusébio ou assim, está um trabalho previamente... Há uma pasta já previamente programada. Claro que é isso, não é? A morte é inevitável, não é? E para o caso de acontecer, de repente, não se tem que estar a fazer todo o trajeto da pessoa. Porque isto é uma coisa que a maioria das pessoas não tem ideia, mas muitas das vezes, e não é ser mauzinho, mas muitas das vezes, quando estamos de serviço, sobretudo num órgão de comunicação, seja ele em televisão, rádio ou jornal, imprensa, quando morre alguém, é precisamente o contrário. Nós vamos ter muito mais trabalho, porque é preciso fazer logo um separador, é logo programar a emissão toda, por exemplo, e quer eu queira, quer não fugir deste tema, eu acho que a SIC está de parabéns ao ter feito 48 horas praticamente dedicadas ao criador daquela estação. Eu acho que, sei lá, naquelas 48 horas só não se sabe ou só não soube quem era o Balsemão porque não quer instruir-se. É mesmo isto. Desde partido, parte política, jornalista, tendo em conta que ele é das primeiras pessoas em Portugal a ter uma carteira profissional de jornalista, era o número 18. Eu sou o 4000 ou uma coisa assim. Portanto, é um trabalho muito complicado de se fazer, especialmente naquelas situações, porque é um ente querido de toda a gente que está a construir aquilo, mas basicamente é isto. Olha, agarra-te a esta pessoa, vais construindo a pasta desta pessoa, isto vai ser sempre preciso. Quando passamos, por algum motivo, trocamos de projeto ou quer que seja, passamos esse legado. Outra coisa que as pessoas não entendem é que aquilo não é nosso. Aquilo é do público. Ponto. E o público não tem pena daquilo que a gente não lhe mostra. Mas é verdade. Isto é uma guerra que acontece com muitos alunos, que é, mas eu gravei, ou eu estive a fazer 2 horas e agora só aproveitei 10 minutos. Quem não conhece as 2 horas que tu fizeste não tem pena que elas existiram. Só tu, porque deste trabalho por elas. Mas foca-te no resultado final. Não te foques naquilo que tu perdeste a fazer. É inevitável. As pessoas se imaginassem a quantidade de horas de vídeo que existem neste planeta gravados que vão para o lixo, dentro de blooper, tudo e mais alguma coisa, não têm noção mesmo. Haja discos. Haja discos. E clouds e tudo o que houver. Vamos recuar um bocadinho, pode ser? Bora. Máquina do tempo. Exato. Era bom aluno? Tem dias. Não fui um aluno, tenho que afirmar que não fui nunca um aluno exemplar total. Aliás, o secundário até correu um bocadinho mal devido à minha parte aventureira, vá lá. Uma vez, porque o normal seríamos fazer o secundário em 3 anos, eu fiz em 5. Uma por uma anulação de matrícula por guerra familiar, porque queria a carta de mota e só era dada no final e eu não cheguei a acordo e então anulei. E os meus pais sempre me disseram uma coisa: és tu que estás a perder tempo, não somos nós. E a segunda vez por necessidade de subir médias, e aí já, pronto, isso é uma coisa que acontece, ou acontecia regularmente, não... por outro lado, como depois me formei rapidamente, porque estava a fazer o que gostava, porque seguidamente passei para a parte mestrado e entretanto iniciei doutoramento, apesar de estar em stand-by. Os meus pais, eu sei que aquilo na altura, especialmente à minha mãe, que estava ligada ao ensino, aquilo fez muita confusão, está a perder 2 anos de vida, mas infelizmente, felizmente, eu posso considerar na minha vida toda que eu apenas perdi 1 ano. Primeiro, porque eu entrei para a escola com 5 anos e não com 6. Compensei logo 1. E o outro, perdi-o efetivamente para fazer melhorias, mas depois, se calhar comparando com outros colegas de secundário, eu não o perdi porque eu já estava a trabalhar e eles não. Mas, efetivamente, nunca fui um aluno de ter tudo 5, sim, um aluno mediano. Ok, para passar. Eu costumo dizer uma coisa, a minha mãe não gosta muito que eu diga isto, mas eu sofri muito na pele ser filho de um professor.
vingança dos outros. E isso às vezes é complicado. Aliás, eu não quero que os meus filhos passem isso pela mãe. E o que é que queria ser quando era criança? Astronauta. Essa sempre foi a minha ligação grande, foi desde pequenina a minha situação a sempre querer ser astronauta. Depois perguntavam-me e eu dizia uma coisa que hoje em dia sei que é uma barbaridade, mas que ao mesmo tempo gostava muito, que era porque eu gosto muito de astronomia e não tem nada a ver. Tem e não tem, não é? Mas não é a atividade do astronauta. Mas depois houve ali um período também da adolescência que tive bastante ligado à astronomia, amadora, claro. E sempre foi isto. Apesar de ter sido jogador de hóquei durante muitos anos, sim. Fui jogador de hóquei durante muitos anos. Em qual clube? Num clube que era o Sport Clube Leiria e Marrades, muito conhecido na zona centro. E não só, conheço. E não só. Não só pelo bem, mas pelo mal. Mas sim, joguei hóquei federado durante 15 anos, mais ou menos. E tinha jeito, ou nem por isso? Era guarda-redes. Tive algumas fases que também não tinha jeito nenhum para aquilo, mas depois com o tempo sim. E depois de um dia para o outro decidi parar e fiquei neste lindo estado. Fiquei neste lindo estado porque não era compatível tudo o que eu fazia e não dava. Depois, mais tarde, iniciei num desporto novo que era o polo aquático, que adorei fazer toda a vida, porque ao longo da minha vida sempre estive ligado ao mar, devido à ligação à Figueira, e sempre fiz surf e bodyboard, mas o polo aquático, quando eu estou na faculdade, não era possível acompanhar, porque o local da faculdade não tinha polo aquático no mesmo grau em que eu estaria, porque iniciei muito tarde. Que eu costumo dizer que é o desporto, se querem dormir bem, é o melhor desporto que existe. Não há energia nenhuma quando se chega à casa. E o desporto foi essa a principal ligação, sim. Mas em termos de profissões sempre foi isto. Nem nunca se falou em vídeos, nem televisões, nem nada, era astronauta. Exato. Podia fazer uns vídeos lá de cima. Astronauta, depois posso ter passado ali o período tal, ao piloto de aviação, mas também foi breve. E qual é a memória mais antiga que tem? De algum tema em específico? Não, tipo, quando olha para trás, o que é que lhe vem à cabeça? Quando se recorda da sua infância, enfim. Brincar na rua, que é uma coisa que eu não vejo acontecer hoje em dia. Eu acho que fui um privilegiado por poder viver 5 anos da minha infância numa aldeia, que hoje em dia se calhar já não é tão aldeia, migrar para uma cidade, capital distrito, muito perto, que é Leiria, viver lá mais uns 10, 12 anos e depois nunca mais parar até chegar à capital, coisa que nunca ambicionei viver, que não adoro, podem-me dizer o que quiserem de Lisboa, eu assumo, eu só estou em Lisboa porque a oportunidade de mercado de trabalho na minha área existe aqui ou no Porto. Apesar de haverem nichos que eu tenho muita inveja de não ser eu, como uma produtora gigante, entre aspas. A produtora é pequenina, mas o produto que faz é gigante na Figueira da Foz, que é a Time Lapse Media, é incrível como é que aqueles 2 sócios, ao longo de tantos anos, continuam a viver na Figueira, a ter a empresa que desejaram na Figueira, a gravar o que desejam, só e mais nada, e a produzir, a maioria das pessoas nem sequer sonha, que são os maiores produtores nacionais para a Red Bull TV. E que tudo começou também numa brincadeira. São surfistas. Muitas pessoas pensam assim. São surfistas, começaram a gravar o próprio surf deles e especializaram-se nisso. Foram os primeiros portugueses a gravar as ondas da Praia do Norte na água. É muito bom as pessoas terem esta noção. Dentro da água, não é com drones nem com motas de água. É muito interessante conseguirem conviver com isso. Mas acho que o importante é lembrar-me de que tive uma infância feliz, fiz tudo o que queria, quero continuar a fazer, claro. Hoje em dia, ultimamente, nos últimos tempos, cada vez mais penso que estou a começar a ficar farto desta cidade, mas não é pela cidade nem pelas pessoas, atenção, até porque eu não me vejo a voltar a viver em qualquer um dos locais, porque acho que
tenho um modo de pensar muito rápido e isso vai haver um confronto um confronto de gerações e isso não vai ser bom, mas cada vez mais estou cansado de, por exemplo, ter que vir para o ISEC, fazer 12 km numa hora, deixa-me doido. Sim, deixa ver. E pronto, estas são as principais... Mas quer dizer, não é curioso, acaba se calhar por ser normal e mostra bem as diferenças entre os tempos passados e agora, sim. Porque quando eu falo aqui neste mesmo podcast com outras pessoas também da minha idade, sim, mais ou menos, né? Sim. E uma das coisas que eu de facto dão foco é precisamente a questão de brincar na rua. Se formos buscar uma imagem específica, eu tenho uma imagem que se calhar pouca gente tem, que é o meu avô levava-me à escola primária de bicicleta, sentado no quadro, e há uma imagem que eu me lembro até hoje e vou ter, já deveria ter uns 4, 5, pré-escola primária, que era aquelas decisões de miúdo, já era um bocadinho rebelde, que eu decidi que não ia à escola, e ele insistiu que eu ia, e a determinada altura no trajeto eu decidi pôr o pé nos raios, e caímos os dois, mas para eu não me aleijar, ele atirou-se para o chão, chegou a casa todo desmorrado, e eu feliz e contente da vida, porque não ia à escola e não me tinha aleijado. Pois é. Eu acho que, primeiro, cada vez menos se vê uma boa relação com a família no geral. Agora parece que as pessoas também se isolam muito com os telemóveis, com essas coisas. Deixam, às vezes vai-se a um restaurante e uma família e cada um com o seu telemóvel. Não é? Cada vez, eu ouço muito isso em casa, quando estamos em família, mas há uma coisa que na minha casa não se abdica, a não ser que estejamos muito cansados, é que é preciso ir jantar hoje com a família. Nós fazemos 200 km para cada lado para ir visitar a família e para estar com a família à hora que for. E se ligarem, tudo o resto não tem interesse. A família em primeiro lugar, sempre. Portanto, eu já não sei a contagem dos quilómetros nestes 17 anos que vivo em Lisboa, que acho que é o local da minha vida em que já estou há mais tempo contínuo. Mas são muitos carros com muitos quilómetros, são muitos litros de gasóleo gastos e chega a uma altura que é cansativo, mas não há nada a fazer. Foi a vida que decidimos, é a solução que temos neste momento. Cada vez mais com as tecnologias migramos para um ciclo remoto, o que acaba também por nos levar a uma sociedade não tão boa. Porque eu acho que, especialmente neste ramo, é necessário estarmos em conjunto, é necessário estarmos em equipa, falarmos uns com os outros, debater. Não dá para estarmos só a falar atrás de um computador. Há bocado estava a falar de desporto, praticar desporto. Quando é que a paixão pelo desporto motorizado aparece? Desde pequenino. Basicamente, o meu avô, eu ainda não tinha um ano, já me tinha comprado uma moto. E depois, a partir daí, o meu pai sempre teve carros e motas e eu sempre estive com ele, como hobby, a reparar tudo. E, portanto, foi-se construindo, adquirindo e sempre levando, sempre para um lado clássico e com uma responsabilidade familiar, apesar de às vezes não querer, que é manter a originalidade o mais possível. Mas às vezes a gente também precisa de um lado rebelde e ter uma coisa que está ao nosso gosto e que é única para nós. Mas eu, por acaso, acho que apesar de ter sido originalidade sempre, toda a gente me conheceu ao longo do meu percurso nos vários sítios, não só pelos carros diferentes. E quando eu digo diferentes não é Ferraris, não é nada disso, é porque fiz o meu secundário com um Volkswagen Carocha cheio de remendos. Pois, que existe também um grande gosto pelos clássicos, não é? Sim. Basicamente, quando eu tinha 3 anos, o meu pai comprou a primeira moto antiga e durante 3 anos e meio restaura. E eu restauro ao lado dele, claro, com a idade dele, ia fazer o que fazia, né? Mas no dia em que ele acaba o restauro, eu pego na moto com ele e vamos à primeira concentração de motas antigas daquela marca e ganhamos o primeiro prémio. E pronto, e depois, quando se acaba um projeto, queremos outro, porque chega a um ponto que não dá. Felizmente,
Depois, ao longo da vida, a vida também me proporcionou a poder adquirir algumas coisas, umas contra a família, outras a favor, mas acho que temos que ter sempre um hobby de gosto e cada um tem que procurar o seu, mas os esportes motorizados sempre estiveram muito ligados, apesar de na família tentarem me esconder ao máximo, para que não houvesse essa ambição. Mas também entrando em competição ou apenas como lazer? Entrando algumas vezes como competição, mas a título amador, ok? Tendo uma ligação muito grande com alguns amigos a campeonatos nacionais e até fazer uma asneira. Basicamente, eu passei a respeitar os desportos motorizados a partir do momento em que fiz uma asneira na via pública que não deveria ter feito e a qual, felizmente, tinham uns pais que se sentaram e me disseram que o que eu fiz na via pública não é para ser feito na via pública. E é o que eu cada vez vejo mais a acontecer nestas gerações, é que não há ninguém que os pare. Tu não estás a fazer errado, não faças aí, só isso. Que é, eu sei que os autódromos são caros, que as pistas de aluguer são caras, mas a partir do momento em que nós metemos na via pública pessoas em risco que não têm culpa de absolutamente nada do que a gente está a fazer, e felizmente nunca aconteceu nenhuma desgraça, passamos a ter uma noção de uma realidade. E essa realidade é que há locais para fazermos tudo. Eu toda a vida, desde pequenino, sempre soube onde estavam as chaves todas dos carros, das motas lá de casa, e enquanto não tive carta, nunca andei na via pública sem carta. Mas depois a gente, aos 18, 20, achamos todos também somos pilotos. Exato. E a partir de na altura, na minha geração, falava-se muito do street racing, ou seja, as corridas de rua ilegais, não corridas mesmo, mas algumas coisas que não se deveriam fazer, e até o dia em que ia acontecendo uma desgraça e isso parou e percebeu-se, ok, isto não é para fazer aqui, e felizmente tinha possibilidades de ir experimentar o que era autódromo. E a partir daí percebi que também não dá para ir ao autódromo sempre que queremos, porque a carteira não chega. Há essas situações todas. Mas depois, os desportos motorizados, assim, quando a gente gosta é muito difícil selecionar se é pista, se é terra, se é água, porque depois a gente só quer coisas com motores. Mas cada vez mais, a ficar velho, que não sou, porque não sou e não tenho essa mente, como é lógico, começamos a ter algumas preocupações, não só connosco, com os outros e até com algumas situações de poluição. Quem me conhece há anos jamais me ouviria dizer: ele está a pensar em carros elétricos, por amor de Deus, ele quer gasolinas e coisas destas, mas cada vez mais a gente tem que raciocinar para aquilo que precisa, aquilo que faz, o que é o nosso dia-a-dia, e cada vez mais as energias renováveis também são outro desafio. É verdade. Então, se pudesse viajar no tempo, recuar, digamos, 20 ou 30 anos e estar com o Jorge Sousa daquela altura, o que lhe diria? Diria algum conselho? Eu acho que dizia para ele se divertir, ou melhor, aproveitar mais a vida ainda. Acho que seria o importante e, acima de tudo, ter saúde. Que é fundamental, não é? É. E algum dinheiro para gastar? Sim, mas eu acho que se não tivermos saúde não vale a pena ter o dinheiro. Isso de facto, isso é um facto. E se pudesse mudar alguma coisa na sua personalidade, mudaria? Sim. Tinha que tirar um bocadinho de teimosia. Gosta de viajar? Gosto bastante de viajar. Alguma viagem que tenha ficado mais marcante? Ou que tenha sido mais marcante? Todas elas são, ok? Eu gosto muito de viajar e felizmente a vida tem proporcionado viagens bastante boas. Aquelas de eleição de toda a gente, ou aquelas que se falam mal, as Maldivas e tudo, já as fiz e não achei que foram aquelas que me trouxeram mais para o coração, mas adorei a viagem a Zanzibar. Achei que as pessoas são de uma pureza extrema, mas acho que isso também só se consegue quando a gente faz viagens e temos um mindset para o espaço e não vamos para o resort. Esta é a principal.
Mas, sei lá, Zanzibar foi fantástico, também gostei de Cuba. Mas há sempre um cantinho e é um cantinho muito especial lá em casa, que fugimos sempre quando precisamos de estar bem, construir criatividade, e essa cidade é Barcelona. Ok. E qual foi a situação mais inusitada que já vivenciou? Em viagens? Em viagens ou não? Em viagens foram muitas. Então, sempre em aventura. Ficamos pelas viagens. Sim, em Cabo Verde tivemos imensas aventuras, desde atascar em sítios onde supostamente as últimas pessoas que tinham acontecido demoraram 6, 7 horas a pé até conseguir chegar a uma povoação, atascar o carro completamente no meio de uma areia de deserto e consegui tirá-lo de lá sozinho porque meti na cabeça: no Dakar ninguém os vai ajudar, a gente vai sair daqui. E efetivamente não havia ajuda próxima, e uma que a minha mulher diz-me sempre, e é crónica: eu faço sempre uma proeza que é derreter os meus pés durante as viagens. Não me perguntem porquê, mas eu ganho bolhas e acabo por chatear a viagem e as pessoas estão comigo por causa dessa situação. Sim. Ok, vou-lhe colocar aqui umas... Aliás, não vou colocar, vou lançar um tema, iniciar uma frase, digamos assim, e vou-lhe pedir para completar. Pode ser? Ok. Então, tenho saudades de... Ir à praia. O meu dia perfeito é... Na água. Se fosse milionário... Só comprava carros de uma marca. Se pudesse ser uma personalidade da história, seria? Ui, essa é difícil. Alguém que fez algo melhor neste mundo. Se pudesse visitar algum período da história, qual seria? Eu acho que essa é simples. Ali, o início do vídeo, ou seja, do filme, neste caso da película, tendo em conta que depois temos o resto. Exato. Que existe. Já vamos até aos irmãos Lumière. Sim, acho que era assim uma loucura engraçada. Ok. Agora, umas perguntas mesmo rápidas. Então, uma comida que aprecie? Bacalhau à Brás. E uma bebida? Infelizmente, Coca-Cola, apesar de já não beber. Um filme ou uma série? The Long Way. Um tipo de música? Hip hop, rap. Cantor ou banda? Sam da Kid. Um super-herói ou uma personagem de banda desenhada? Asterix. Um animal? Gato. Um país? Zanzibar. Uma cidade? Barcelona. Estação do ano preferida? Verão. Praia ou campo? Praia. Cinema ou teatro? Cinema. O que o faz rir? Qualquer coisa que tenha piada ou que esteja em boa companhia. E o que lhe tira o sorriso? As minhas dores de cabeça profissionais. Obrigado, Sr. Jorge Sousa, foi um prazer. Obrigado a quem nos acompanhou e até ao próximo episódio.